Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar mais uma vez sobre It Capítulo 2, mas dessa vez com spoilers. Então se você não viu o filme, vá aos cinemas, veja It Capítulo 2, depois volte pra gente discutir. Ou se não liga pra spoilers, aqui seguem vários. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes, você já pensou em receber filmes todos os meses na sua casa? Quem sabe também livros relacionados ao cinema, snacks, pôsteres? Parece uma boa ideia para você? Então você tem que conhecer a Rosebud Club. Para você que não conhece ainda, a Rosebud, que é o patrocinador desse vídeo, é um clube de assinatura feito especificamente para pessoas como eu e você, que somos aí aficionados pelo cinema. Todos os meses a gente recebe uma caixinha temática relacionada à sétima arte. No caso desse mês foi uma caixa falando sobre o cinema russo, né, um dos cinemas mais influentes em relação à montagem e edição, contendo todas essas coisas aí que eu falei para vocês, né? Posters, snacks, filmes, livros e tudo mais que você precisa para aprender mais sobre cinema e deixar sua vida mais repleta ainda de filmes e coisas nesse sentido. E claro, se você é um abaixonático, você tem condições especiais na assinatura do Clube Rosebud. É só utilizar o cupom abaixonáticos20 para ter 20% de desconto na sua mensalidade. Então, não perca mais essa chance. Clique no primeiro link da descrição e venha fazer parte desse clube que é feito especificamente para as pessoas que amam cinema. Pois bem, abaixonáticos, então depois de ver It Capítulo 2, tivemos várias respostas a perguntas que foram levantadas pelo filme original de 2017, especialmente levando em consideração a proximidade ou não dessa obra cinematográfica em relação à obra original do Stephen King dos livros, né? Então eu pensei nesse vídeo aqui em abordar um pouquinho sobre o final do filme agora de 2019, mas antes disso eu vou contextualizar várias coisas aqui, como por exemplo a origem do Pennywise, a presença do ritual do Chud nos filmes e também nos livros, no livro no caso, e também a questão de outros elementos do macroverso do Stephen King que não foram citados na obra cinematográfica. Começando aqui pela origem do Pennywise. Então no filme a gente tem uma cena com a Jessica Chastain, com a personagem da Bev adulta, em que ela é confrontada pela suposta filha do Pennywise, né? No caso o Pennywise, o palhaço original. E na verdade aquele palhaço Pennywise, ele provavelmente existiu de fato no universo de Derry, mas ele não era o It, né? Ele não era a entidade que as crianças encontram em 1989 e depois em 2016. Ele, na verdade, é uma pessoa que o Pennywise assume a forma para assustar as crianças, na verdade também como uma figura de um palhaço para que as crianças se aproximem dele com mais facilidade. O Pennywise é uma entidade cósmica que advém do macroverso, então é um local aí tratado na mitologia do Stephen King, que é a origem de várias criaturas mitológicas, inclusive o grande inimigo, né, do Pennywise, que é a tartaruga, que é o Maturin. E no caso, a gente chega nisso daqui a pouco, mas o Pennywise não é então um palhaço mutante, nem nada, nem um demônio. Ele é uma criatura que vem do espaço e que tem poderes diversos, como por exemplo psicocinese, né? Ou seja, ele consegue mexer coisas com a sua mente, ele consegue ler a mente das pessoas e, mais importante, ele consegue mudar a sua forma para se adequar ao medo que as pessoas têm. Por isso que ele geralmente entra em contato com crianças, né? Porque é muito mais fácil você visualizar o medo de uma criança, que talvez vai ser um leproso ou uma cobra, qualquer coisa assim, do que o medo de um adulto, né? Que vai ser tipo a falência da sua empresa, uma coisa nesse sentido. Então é mais difícil você interpretar isso como uma criatura física do que algo para criança. Afinal, o objetivo do Pennywise, do It, o objetivo da entidade é comer e dormir, basicamente. Então ele tem um ciclo de hibernação que dura 27 anos e quando ele acorda fica um ano ativo, aterrorizando a queridíssima cidade de Derry no Maine, consumindo aí parte dos seus habitantes, utilizando os seus poderes para conseguir fazer isso sem ser notado pela maioria das pessoas. Então qual que é a forma verdadeira do Pennywise, você me pergunta? Bom, a forma verdadeira do Pennywise são as Deadlights, né? São aquelas luzes que a gente vê ali em vários momentos do filme que são utilizadas para hipnotizar as pessoas, para deixar elas naquele estado de transe, levitando, etc e tal. E nos livros elas são até bem mais agressivas com os seres humanos, né? A única pessoa que consegue olhar diretamente para as Deadlights e não morrer nos livros é a esposa do Bill, que nem aparece muito nesse filme aqui. Todas as outras pessoas que entram em contato com as Deadlights diretamente morrem. Então, na verdade, as formas que o Pennywise tomam são as formas que a nossa mente consegue, a mente dos personagens do universo fictício, conseguem racionalizar as Deadlights, né? No caso, a forma mais próxima que o Pennywise chega de mostrar uma forma pura é quando ele se torna aquela aranha barra caranguejo gigante, que inclusive na série de 91 era
realmente mais próximo de uma aranha e de um caranguejo gigante. Aqui no segundo filme da saga It, eles colocam ainda o palhaço em cima como sendo o elemento mais icônico aí por parte da identidade do palhaço Pennywise, né? No caso do It, no caso do Comedor de Mundos, etc. Inclusive tem uma diferença bem significativa que não é abordada aqui no filme de 2019, que é o fato que o Pennywise, que o It, na verdade é um ser do sexo feminino que estava reproduzindo ali no momento que ele encontra o Losers Club. Inclusive já tinha aí ovos fecundados prontos para nascerem no momento que o Losers Club volta para desafiar a criatura. Então aqui no filme de 2019 eles não entraram nessa parte, mas basicamente a gente sabe que o Pennywise, que o It, que a coisa é do sexo feminino. Pois bem, então a única maneira de derrotar o It, a coisa, o Pennywise, na verdade é o chamado Ritual de Chud, que inclusive eles fazem uma versão dele no filme de 2019. Isso porque a forma física do Pennywise, a forma física da coisa não pode ser afetada, à medida que ela é uma representação daquelas três luzes que a gente vê flutuando aí ao longo da caverna no terceiro ato desse filme. E o Ritual de Chud basicamente é uma batalha de desejos, uma batalha mental. Então, na medida que as crianças e que os adultos, consequentemente, acreditam nas coisas que eles estão vendo, elas ganham ou perdem poder. Por isso que o Pennywise, ele perde várias vezes sua forma de palhaço e ele modifica a sua forma de palhaço para entrar aí nos medos mais profundos das pessoas, porque as pessoas acreditam que aquilo está acontecendo com elas, elas têm aquele medo, a questão fica ainda mais agravada e a criatura fica ainda mais poderosa. E ela faz isso porque, basicamente, de acordo com o Stephen King, o It acha que a carne com medo tem um gosto melhor, então ele fica sacaneando com as pessoas, ele fica assustando elas de propósito, por isso que ele é um troll. Assim, o It, no final das contas, é um troll. Ele sai por aí assustando as pessoas e deixando elas desesperadas, e quando ele acha conveniente, ele vai lá e as ataca. Por isso que ele não tem muita pressa em finalizar o Losers Club, né? Ele quer saborear aquele momento de diversão para toda a família através dos seus grandes números de sustos que ele realiza individualmente com cada um dos membros do Losers Club. No livro, o Ritual de Chud, ele é bem mais introspectivo, digamos assim. Eu acho que é o Billy e mais um, não lembro quem era exatamente, se era o Ben, se era o Richie, mas enfim, eles entram diretamente na mente do Pennywise e começam uma batalha mental aí para tentar derrotar o palhaço, tentar derrotar a entidade. Aqui no filme a gente vê uma versão que é um pouco mais externalizada, né? Primeiramente, cada um dos membros do Losers Club, ele tem os seus desafios psicológicos separados, né? Então tem aí o Ben sendo soterrado e a Bev afogando no sangue e o Bill enfrentando aí uma versão do George, uma versão dele mesmo, e o Richie e o Eddie entrando em contato com as portas que não são assustadoras, mas na verdade são assustadoras. Então essa é uma parte inicial do Ritual de Chud aqui dentro do filme, né? Depois de todo mundo segurar as suas mãos e tentar fazer o ritual mais literal, assim, né? De uma forma que os indígenas Chocopiwa haviam trazido originalmente. Mas no final das contas o Ritual de Chud funciona quando os adultos do Losers Club começam a realmente acreditar que o It não tem todos aqueles poderes, que ele na verdade é um palhaço fraco, que na verdade ele não passa aí de um valentão que está escondendo as suas inseguranças, e assim eles vão reduzindo o palhaço até pegarem o seu coração e esmagarem esse coração, que na verdade é uma maneira metafórica de falarem que eles mataram aí a entidade, porque eu acho que, sendo uma entidade cósmica, o Pennywise, o It, não realmente morre, né? Ele só vai sair daquele estado que ele habitava e vai para outro lugar, seja um lugar de hibernação, seja para outro planeta, qualquer coisa nesse sentido. Mas outra diferença interessante também é como é que os losers descobrem o Ritual de Chud, né, nas obras. Aqui no caso, o Mike vai atrás dos indígenas Chocopiwa e descobre um ritual que tem que ser realizado para derrotar o Pennywise. Nos livros, na verdade, quem fala do Ritual de Chud para os losers é o próprio Maturinha, a própria tartaruga, ali, que é um deus de criação dentro do macroverso de Stephen King, e ela fala isso diretamente para o Bill, através de um contato breve em 1958, né, que no caso aqui no filme seria em 1989, porque aqui é na infância de Stephen King, né, o livro foi escrito em 84, enfim, vocês entendem. Então no caso, a tartaruga, né, o Maturin, seria o contraponto ao It, né? Ou seja, o It representa a destruição, o consumo, coisa nesse sentido, na medida que o Maturin é a criação, é o amor, é a propagação da vida. Então são duas forças em um eterno conflito, em uma espécie de equilíbrio, e por isso que a tartaruga dá aos losers o mecanismo de como vencer aí
It, a Coisa. Então o resumo da ópera é o seguinte: o Pennywise na verdade não é a forma definitiva da entidade conhecida como It, mas sim são as Deadlights, que são coisas que vieram das profundezas do universo e chegaram na Terra há alguns milhões de anos, se instalando na cidade pacata de Derry, que na verdade na época não tinha nada, né? A cidade de Derry se desenvolveu em torno da criatura e depois, ao longo dos anos, em ciclos de 30 anos, ela foi aparecendo e consumindo aí o seu alimento. E aí os Losers Club só podem derrotar o Pennywise, o It, a Coisa, através do chamado Ritual de Chud, que é uma batalha de desejos que acontece de uma forma um pouquinho diferente nos filmes do que acontece no livro. Mas, de forma geral, até que o espírito em geral da coisa é bastante preservado. Então é isso aí, espectadores, gostaram do vídeo, clique no marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, que fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários quais dúvidas vocês tiveram aí no filme de A Coisa, se tem mais alguma outra coisa que eu posso responder para vocês, se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram, tudo sempre muito válido, tem esse YouTube, até a próxima.